Então, o ano de leituras foi muito bom por aqui. Esses são todos os livros que eu li durante o ano. São 52 livros. Fiz um ranking. Vou comentar com vocês. Os livros já estão aqui organizados. Vamos lá. Uma vitamina de abacate aqui, porque esse vídeo vai ser longo. Antes da gente começar, eu já peço para você deixar o like. Já prepara aí sua bebida, seu café, seu chá, seu suquinho, para você me acompanhar nesse vídeo. Eu vou tentar ser bem breve. Lembrando que essa ordem aqui não tem piores. Geralmente eu não chego a considerar um livro ruim por N fatores, seja pela narrativa, pela escrita, pela temática. Pode ter um personagem ali, pela ideia, né, do que traz o personagem atrás dos fatos. Pode ser pela questão da escrita mesmo. Sempre tem algum elemento ali que me prende, que eu consigo encontrar, correlacionar alguma coisa em relação à minha vida, em relação a alguma situação. Então eu acabo considerando vários fatores, até mesmo uma leitura que me prende, né, uma leitura que me faz não querer soltar do livro, leituras memoráveis. Isso é um critério muito grande que eu uso, considerando ainda livros assim que eu penso, nossa, eu quero reler. Esses livros com certeza sempre ficam no topo da lista. Então eu vou começar aqui dessa forma, pegando os livros inicialmente, considerando algum ponto ou outro que não me apeteceram tanto. Não significa que o livro seja ruim, mas para mim, naquele momento, não correspondeu à minha expectativa, não correspondeu à minha vivência daquele momento. Dá pra gente pensar também que, naquele momento específico, o livro não foi tão atrativo pra gente, mas pode ser que em um outro momento teria sido. Eu acredito muito nisso, já tive uma situação assim, inclusive, com Hibisco Roxo. Eu comecei a lê-lo, não me pegou a leitura. Um mês depois eu fui ler e simplesmente amei cada página do livro. Então, é por isso que eu falo com vocês. E a minha ordem de leitura aqui de critério é essa. Livros que me impactaram, livros que desde o primeiro momento me prenderam, né? E deixando mais para o final da fila aqui, né? Que seria o início da fila, aqueles que de alguma forma poderiam ter sido melhor, poderiam ter trabalhado de uma outra forma, eu acredito, da minha experiência no caso. Mas vamos começar, e lembrando que é muito importante o seu like, ajuda demais o canal. Tem os links na descrição, como o link de afiliado da Amazon. Comprando por lá é uma forma de apoiar também, de monetizar a plataforma. Considere compartilhar esse vídeo com mais pessoas e comente, fica à vontade. Eu amo os comentários de vocês, amo responder, e é uma troca, né? Esse canal tem sido uma troca. Vai me falando aí o que vocês acharam, se tem algum livro que destacou, qual foram os seus melhores livros de 2023, porque, olha só, ia ser bem legal, né? Trazer uma leitura aqui, indicação de vocês. Vocês sempre estão indicando alguma coisa e eu considero demais. Mas vamos começar? Então, vamos lá. Primeiro, são 52 considerando um livro de poemas, que é o Jet Lag. Foi recebido a Companhia das Letras. E não vou colocar ele nesse ranking por ser um livro de poemas, mas foi uma leitura que eu gostei bastante também. Eu vou deixar ele até aqui de ladinho. E vamos começar. Eu não vou ir falando as posições porque vai prolongar muito o vídeo, né? Eu vou deixar na tela para vocês. Então vamos lá. O primeiro aqui é A Paciente Silenciosa, sim. É um livro que eu gostei muito, ele me prendeu muito, pelo que agrega também quanto se pensarmos na questão psíquica, psicológica de um momento histórico. Aqui é um thrillerzão, né, com suspense, que me fisgou desde o início. Entretanto, o final me deixou a desejar, não funcionou para mim. Então, ele tá aqui nessa posição. É um livro que muita gente gosta, inclusive, né? Muita gente não gosta também, como foi a experiência aí para vocês. Esse livro me prendeu, assim, do início até o fim, muito mesmo. Sabe aqueles livros que você lê e que você não se vê lendo ali, que você fica tão preso pela narrativa, pelos personagens? Há uma mulher aqui que ela é acusada, né, de matar o marido, e até então eles tinham uma vida maravilhosa, e não sabe ao certo o que aconteceu, e ela acaba sendo enviada para uma clínica psiquiátrica, até que aparece um personagem
que começa a entrevistá-la dentro dessa clínica e que mostra também como que é a dinâmica de uma clínica na época, né? Como que até evoluiu desde então, porque havia negligência e tudo mais, despreparo, e isso me prendeu muito também. Então, nesse meio tempo, ele consegue quebrar uma casca que ela cria e consegue pegar a confiança dela, conseguir conversar, e na pesquisa dele também, por fora ali, ele começa a montar alguns quebra-cabeças e tudo mais, e identificar o que realmente aconteceu. E assim, isso é muito bacana. Agora, o final, o fechamento, não me apeteceu muito, não. Mas é isso. A próxima leitura aqui é Ladrão de Casaca. Esse é o primeiro livro aqui de uma trilogia que eu tenho em box da Nova Fronteira, que é do Arsène Lupin. Esse personagem aqui ao modo Sherlock Holmes e tudo mais. É divertidíssimo, uma leitura muito gostosa. Aqui são várias histórias dele que a gente conhece ele. É, quão inteligente, genial ele é, perspicaz e cômico também. É um livro do Maurice Leblanc, maravilhoso, eu gostei muito também dessa leitura, tem que ler até os próximos. Em seguida, eu li Persuasão. Eu fui coagido por vocês a ler Persuasão, colocar na frente que eu queria ler Jane Austen, começar a ler Jane Austen em 2023, eu comecei a ler, e que maravilha, tem mais Jane Austen por aqui. E esse aqui, a personagem principal em si, que é a Anne, eu achei ela um pouco assim, faltando um salzinho, sabe? Que é normal também, pela época que ela vive, momento histórico ali, é legal acompanhar o sofrimento dessa classe alta, né, de festas e tudo mais, de todos os imperpérios que eles têm, assim, que você tá reclamando disso, mas tudo bem. E aqui é uma família, ela é a filha que acaba sendo a ponta solta ali, que resolve tudo, que não leva créditos, e é muito interessante por esse lado também. Mas foi uma leitura que eu achei um pouco lenta, não que eu não goste de leituras lentas, pelo contrário, tem leituras lentas assim que eu amo, mas eu acho que a protagonista mesmo não me pegou. Eu lembro que vocês comentaram, quando chegar o momento da carta é muito bom. Eu gostei do momento da carta, eu li esperando esse momento, e foi um livro que eu fiz bastante marcação e tal. Esperava mais, assim, mas eu gostei bastante também. E vai ter mais Jane Austen esse ano por aqui. Bom, eu sou Glaucio do Futuro, eu tô terminando de tomar aqui minha vitamina de abacate e eu esqueci de comentar de um livro, que foi The Rest of Us Just Live Here, do Patrick Ness. Esse livro não chegou a ser lançado no Brasil, que seria algo como O Resto de Nós Só Vive Aqui, porque fala de um personagem, de um adolescente que está passando por essa fase da vida, né, de transformações, em um mundo em que é comum seres mitológicos, heróis, superpoderes, e ele não tem. Ele é só uma pessoa comum, inclusive várias pessoas ali da escola em que ele vive travam essas batalhas diárias, e ele simplesmente está vivendo a vida dele ali com os traumas dele. Ele tem uma família problemática, uma família com questões, e ele se fortalece também com as amizades, se fortalece com a sua relação com a irmã, que também tem umas questões, assim como ele. É um livro que fala da normalidade, né, em meio à nossa vida, em meio a grandes feitos, sem necessariamente você ser tido como herói ali, traz umas reflexões bem bacanas, sabe? Então não poderia deixar de comentar dessa leitura aqui. Foi uma leitura bem gostosinha de fazer, bem facilzinha, bem simples, e veio daquela proposta de ler mais livros em inglês, né? Em seguida, eu li esse thriller aqui também, Ex-Mulher. Maravilhoso. Nós temos a ex-mulher de um sujeito e a sua atual mulher que entra em confronto ali, porque a ex-mulher possui filho com o atual marido da mulher aqui, e elas começam a entrar em conflito e tudo mais. Uma acha que a outra tá provocando, tá perseguindo. É muito interessante, é muito gostosinho de ficar acompanhando esse dramalhão assim, até que o marido aparece morto. As duas aparentemente estão correlacionadas ali com o ato em si. A gente não sabe quem que fez, se foi realmente foi uma das duas que se foi uma das duas que fez o ato em si. Tem um plot twist maravilhoso, eu adorei o plot twist desse livro. Esse final aqui, o início me prendeu, e o final também. É uma leitura que, além da narrativa ocasional, tem
dados também de uma entrevista, né? Porque elas são o tempo todas entrevistadas pela polícia, né? Tem um personagem aqui investigativo, então há um relato aqui não só delas, mas de pessoas envolvidas, da família, de melhores amigos, olha só. Tem tudo registradinho aqui, que são depoimentos que são recolhidos, gravados, datilografados, né, digitados e são transpostos aqui no livro. E é muito bom, eu amei. Em seguida, temos o quê? A Canção de Aquiles. Gente, eu estava meio relutante em ler essas releituras de contos gregos, porque eu amo contos gregos, né? Eu amo a história, tanto que Ilíada, Odisseia são livros assim, que eu amo de paixão, né? São classicões assim, que estão no meu coração. E eu simplesmente amei esse reconto de Aquiles. Vocês não têm ideia. Tem alguns pontos aqui que eu não me agradei tanto, mas foi uma leitura que me prendeu muito também em todo momento. Foi muito divertido, assim, ler. Mas é um livro comovente também. Fala ali desse amor do Aquiles para com um jovem também, que eu esqueci o nome dele. A gente vê nas histórias, né, no Odisseu e tudo mais. Então dá uma romantizada nessa relação dos dois, assim, de uma forma bem aqui construída. Gostei muito disso. Gostei dos vários elementos históricos, né, mitológicos que são trazidos. Uma leitura muito boa também. Em seguida, né, na proposta de ler mais Agatha Christie, eu peguei Um Corpo na Biblioteca, que eu gostei demais também, eu adoro como que a narrativa dela é escrita. Até então eu ainda não consegui acompanhar a investigação a ponto de adivinhar ali previamente, de ter minhas indicações certeiras, o mandante e tudo mais, esse tipo de história que envolve o mistério da Agatha. Gostei bastante, foi uma leitura que me fisgou também. Ele tá aqui. Em seguida, temos Cemitério, que foi uma leitura também que me prendeu ali, do início ao fim. Gente, sabe quando você pega, eu não sei quantas páginas tem aqui, 423, que você lê, nem percebe que está lendo vários momentos, o que o Stephen King consegue fazer, né, de melhor. Entretanto, o final me deixou assim, né, com gostinho de poderia ser diferente, ao passo que eu entendo também que talvez não seria tão interessante um final diferente pelo teor que a trama estava chegando. E assim, de forma geral, ele não me causou assombro, medo, desconforto, muito pouco também. Tem um outro livro aqui que eu vou comentar dele com vocês que me causou um desconforto muito maior e que é um desconforto assim cômodo, digamos assim, que é o que que você espera de um livro do King e que é o que você recebe por isso, né? Aqui a gente tem essa história muito envolvente, tem tudo que permeia ali aquela escrita do King, do obscuro, do desconhecido. Isso me prendeu muito, eu gostei muito. Tem narrativa envolvendo crianças e King escreve muito bem narrativas envolvendo crianças, ele consegue imaginar diálogos e situações de crianças com crianças, assim, é genial. Mas o final, assim, queria que fosse diferente, talvez não. Outro também foi Como Organizar a Biblioteca, do Roberto Calasso. Esse livro aqui é um daqueles que você lê e fica na sua cabeça. Assim que você olha a sua biblioteca, olha a biblioteca de alguém, porque ele fala sobre isso, né? A organização de biblioteca, ele cita outros setores também, outros fatores da questão do mercado de livros em si. Aqui a gente está falando de um autor italiano, que ele fundou junto com outras pessoas, né? A Delphi, que era uma editora, não sei se existe ainda, muito famosa internacionalmente lá na Itália, justamente por causa do catálogo, pelo que ela se propunha a fazer. Então ele vai comentar as experiências dele em relação a leituras, a livros e o mercado literário. Então é uma leitura muito gostosa, que foi recebida também da companhia. Em seguida temos a maravilhosa Virginia Woolf. Oh meu Deus, esse livro aqui é A Arte da Brevidade. São contos magníficos que ela consegue, dentro do mais simples do cotidiano, consegue se enveredar e trazer tamanha complexidade, tamanha profundidade que nos toca e que nos faz refletir sobre várias coisas na nossa vida. Assim, maravilhoso, indico demais essa leitura. São
Esse livro também é bilíngue, então é bem curtinho, dá para ler rapidinho. Ele também está na proposta de livros que eu quero ler da Virginia Woolf, né? Quero ler mais dela esse ano também. Terão umas leituras, e a leitura dela, a escrita dela, o modo dela ver as coisas me fisgou demais. Em seguida, temos esse maravilhoso aqui, Triste Não É o Certo a Palavra, do Gabriel Abreu, que ele vai falar da relação da mãe dele, vai traçar também a questão da perda, do luto, da memória, do que se pode fazer enquanto a pessoa está ali com você, porque senão é tarde demais. Então, são assuntos que ele trabalha de uma forma bem experimental, até eu acho que pode dizer isso, que é uma escrita experimental, porque ele traz vários elementos, recortes, tem até bulas de remédio aqui para ele recontar esse momento com a mãe dele, que passa a encontrar-se adoentada, ele que teve uma relação ali com a mãe bem específica, então ele começa a olhar para trás, ele começa a se conhecer também, a partir do momento que ele encontra ali, junto com os guardados da mãe, memórias delas, cartas que ela trocava com uma outra pessoa, então ele vai remontar tudo isso. É um livro muito incrível, assim, eu gostei bastante da leitura. Em seguida temos Amêndoas, aquele queridinho, e ele tá aqui, e ele realmente é um livro queridinho. Nossa, que livro afetuoso, ao mesmo passo que ele deixa a gente um pouco aflito no sentido de que você queria estar ali ajudando, só que você sabe que você não pode, mas que você sabe também que você tem aquela esperança que tudo vai resolver e que vai dar certo. A gente está falando de um personagem que não tem sentimentos devido a uma condição neurológica, uma condição de saúde, e ele tem no primeiro momento ali o apoio da mãe e da avó para ajudá-lo, né, no dia a dia, só que ele se vê sozinho em determinada situação. Quando isso acontece também, é bem comovente, e o livro nos comove mesmo. É um livro que, num momento também, no outro momento, você pode fazer uma releitura, que você vai conseguir absorver umas coisas. É aquele livro que tá ali, que você fala assim, vou ler para sentir um pouquinho de conforto, apesar também que dá um certo pesar, né? Mas dá uma esperança. É um livro sobre esperança também. Eu gostei bastante dessa leitura. Em seguida, temos aqui o Meu Policial, um livro que acho que é 1950 que ele acontece. Vai falar um momento aqui em questão do gênero, né? Da homossexualidade, de como que era crime na Europa, e temos um trisal aqui da relação entre eles em si. Gente, esse livro é muito tocante. Eu me pego ainda, muitas vezes, pensando em algumas passagens, em alguns momentos desse livro. Gostei muito também, gostei muito desse livro. Olha só, esse blurb aqui da The Guardian. Um retrato vívido e humano de uma época em que vidas eram destruídas pela intolerância. É uma mensagem também para momentos, né, atuais do cotidiano. E a experiência de ler esse livro é muito ímpar também, eu gostei, é muito tocante. O filme também eu gostei. E aqui, falando do Stephen King, temos aqui a Metade Sombria. Foi um presente do Arler Livros. Ele tem um perfil literário, eu vou deixar para vocês na tela aqui o @. E esse livro aqui é um daqueles livros do King, assim, super brutal, sanguinário, perverso, aquilo, né? Aquela forma mais bruta que o King consegue ser. É um livro que me prendeu também, que eu gostei. A gente tá falando de um duplo, sabe? Aquelas histórias que envolvem pessoas, uma pessoa que tem personalidades ali, que você na verdade não sabe se é um duplo, se é algo a mais, e que esse é o poder do King, né? Deixa a gente na dúvida, e que você se vê nesse emaranhado que ele cria aqui, com o obscuro, com o desconhecido, com o oculto. E é uma leitura pesada, tá? Tem uns gatilhos aqui para quem não gosta muito de violência. Gostei bastante também de como que foram sucedendo as situações, me prendeu bastante. É um livro grande, né? Deixa eu ver. Não chega a ser um calhamaço, não. Tem mais 450 páginas. Quando tem mais 450 páginas, eu já considero calhamaço, mas geralmente mais 500, né? É uma leitura interessante também. É um livro que eu gostei de ler, e é bem sanguinário, assim. Eu até aceitei esse fato, depois que eu vi que teria todo esse torpor assassino que o King traz.
O seguinte é A Corneta. Esse livro que me surpreendeu demais. Ele começa com como é que eu posso dizer? Ele começa com ritmo, depois esse ritmo se envereda uma eloquência inimaginável, um caleidoscópio. É assim, é um livro muito à frente. Ele foi escrito em 1958, se não me engano, e a Companhia das Letras trouxe ele pra gente no ano passado, em 2023. Deixa eu ver a data aqui que ele foi lançado direito. No 1976, que esse livro foi lançado. A autora, que é a Leonora, ela é uma artista multifacetada, além também de que ela pintava quadros de surrealismo. Então ela traz isso. Imagina um livro surrealista, é esse livro aqui. Inclusive a capa, ela pintou. Então você imagina que a gente conhece uma idosa com seus 92 anos, ela é muito engraçada, e ela é enviada para uma casa, para um lar de idosos, né? Que na época é chamado de asilo. E lá ela encontra com outras mulheres, então ela rememora muita coisa, ela fala sobre o passado. É um livro que, em determinado momento, ele foge muito do que é normalizado por a gente. Fala de um momento, pensar-se num momento em que as coisas fossem diferentes em nível de religião, de do que nós estamos acostumados hoje. Tem um momento aqui também da busca pelo Graal. Tem também deusas gregas aqui que são citadas. É um livro totalmente eloquente. Ele envolve, mistura tudo do que a gente conhece hoje, né? Como cultura e como consolidação. Outro livro também foi esse lindo aqui. Kim Ji-young, nascido em 1982. É um livro curtinho, um livro que eu gostei muito. Ele é dividido em 4 partes. É um livro que traça ali o feminino na Coreia, né? E ele traz vários momentos da vida, na verdade foram 6 partes, ele traz ali vários momentos na vida dessa personagem, desde a sua infância até a fase adulta, tudo que envolve em diversos momentos da vida da mulher na Coreia, da cultura. Ela traz elementos aqui estatísticos para comentar de uma forma bem fluida, bem interessante, faz a gente repensar muita coisa e dá para a gente trazer também para nossa realidade ocidental. Em seguida, eu li também um outro aqui, ó, Murakami, Como Abandonar um Gato. Ele traz uma memória também, né, um livro autobiográfico. Ele vai contar ali sobre a relação com o pai. É bem tocante, vai trazer um momento histórico bem perverso do Japão também, e como que isso implicou na vida de várias pessoas, na vida dele com o pai, e de como vidas foram também ceifadas e como vidas foram mudadas através do que acontece e que ele conta aqui nesse livro, né? Temos aqui também a maravilhosa Conceição Evaristo, com Canção para Inar Menino Grande. É um livro que traz uma perspectiva de narrativa em que nós temos um homem preto, hétero, e que vai trabalhar essa ideia dos privilégios da masculinidade, né? Temos personagens aqui que encontram com o nosso protagonista aqui, né, de certa forma. Essas personagens também ganham capítulos próprios para elas, que vão falar as perspectivas delas em relação ao relacionamento que elas tiveram com ele. A gente está falando o nome dele aqui, eu esqueci o nome dele, Phil Jasmin. Phil Jasmin é esse protagonista que atravessa o Brasil, conhece mulheres, se envolve, e a gente vai ver como que essas mulheres foram afetadas após a estadia deles. E aquela poética da Evaristo, né? Da Conceição, não tem como. Também eu li esse maravilhoso aqui, ó, TJ Klune, com Wolf Song, que foi o lançamento da Morro Branco. Esse livro, inclusive, eu ganhei na parceria, né? Eles mandaram. É um livro que eu gosto demais. TJ, eu já vou mostrar mais para vocês aqui. Foi um autor que eu comecei a ler em 2023 e que eu gostei demais da escrita dele, da forma com que ele traz a representatividade. É um livro que fala sobre lobos, é uma fantasia, né? Eu sempre remeti aqui, quando eu estava lendo com Crepúsculo, é como se tivesse o foco aqui nos lobos, né? Nos lobisomens de Crepúsculo. Apesar de que é totalmente diferente, mas não tem como não correlacionar. Gostei bastante da relação que cria aqui entre o protagonista e uma amizade que ele faz que se torna algo a mais. E é cômico, e é tenso, e é triste, e é engraçado, tudo ao mesmo tempo. Então, vale muito a leitura. E vai ter continuação, né?
Temos aqui também esse compilado de novelas. Na verdade, são 3 novelas, que é do Daniel Galero, O Deus das Avencas. Gente, esse livro aqui é maravilhoso também. Eu gostei das 3 novelas. Ele faz um traçado da nossa contemporaneidade, pensando também no futuro. Ele acaba trazendo também, é, pensando como ficção científica, sabe? É incrível essa leitura, a narrativa. A primeira novela me deu bastante desconforto, no sentido que está falando ali de uma personagem que está vivendo o Brasil que a gente viveu o ano passado, né? Nos anos que se passaram, questão de política, ele traz um pouco desse cenário brasileiro, enquanto temos uma mulher aqui no seu processo de ganhar um neném, né? E de tudo que envolve esse momento da vida dela e do que ela pensa também do futuro, de como que vai ser para frente. Maravilhoso, maravilhoso. E depois eu li aquele que eu não tinha lido ainda, que é Percy Jackson. Mas, gente, Ladrão de Raios, adorei. O vizinho tá limpando a casa agora. Espero que o microfone esteja pegando muito. Gostei muito, eu não tinha lido ainda. Não li na minha infância, não li na minha adolescência, não li na primeira juventude. E eu estou lendo agora, li muito pensando na série também e gostei demais da narrativa. É um livro que eu li em inglês. Eu já tentei ler em inglês há anos atrás, na proposta de pegar em inglês mesmo. Mas foi ficando, mas agora eu li e amei a leitura. Eu preciso até ver a série. Em seguida, tem esse maravilhoso aqui, que é Além da Porta Sussurrante, também de J. Klum. Foi um livro que eu gostei demais. Foi o segundo lançamento dele aqui. É um livro que fala, geralmente os personagens dele, a construção de personagem é muito rica. Os personagens nunca terminam como começaram. Eles sempre evoluem, sempre avançam, sempre vêm para além do que eles vivenciavam até então. E é uma narrativa tocante, comovente. Aqui a gente está falando, é uma fantasia, né? Então a gente está falando aqui de personagens que vivem como ceifadores e toda a organização que há por ali, né? Esses ceifadores são que vão ali recolher as almas daqueles que morreram, né? E tem todo um local aqui, que é a casa de chá, que recebe essas almas, que dá o apoio, tem almas ali que não gostariam de estar ali, não querem estar ali, não aceitam, então vai trabalhar essa ideia, assim como o nosso protagonista aqui. Então, gostei muito também. Em seguida, temos esse maravilhoso aqui, que é As Crônicas de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Gente, gostei demais dessa narrativa. É uma narrativa em que o nosso protagonista sabe que vai morrer, né, Crônicas de uma Morte Anunciada, mas o que envolve tudo por trás, tudo que está acerca disso, que é genial, e como que ele cria essa narrativa também. É maravilhoso. Gabriel, assim, né, sempre muito de excelência. Eu não sei se vou conseguir pôr todos os livros aqui, porque eu tô achando que minha mesa não vai aguentar. Mas eu começo a colocar aqui do lado. Depois temos Chuva de Papel, é um livro incrível também, da Marta Batalha. É um livro que começa com um tom, depois ele ganha um outro tom totalmente diferente também. Gostei muito da narrativa, faz um traçado histórico ali em relação ao Rio de Janeiro. Tem personagens que ganham aqui o protagonismo. Temos um personagem que já está decadente, né? Um repórter de rua e tudo mais. Então a gente vai ver esse outro lado ali da vida, fazendo um paralelo também com o Brasil que a gente conhece, né? Em seguida, esse maravilhoso aqui, ó. Foi uma das primeiras leituras do ano, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. É um livro que traz a representatividade também. É um space opera, então ele acontece no espaço, né? E fala de uma tripulação muito diversificada, diversas formas, e como há uma comunhão entre eles e como que eles conseguem se estabelecer e respeitam as diferenças de cada um. Gente, é muito gostosa essa narrativa. E é da Beck Chambers. Tem que continuar lendo, inclusive. Em seguida, temos aqui A Cantiga dos Pássaros da Serpente, uma leitura que eu gostei muito do início também ao fim. O fim ali, ele deu uma desacelerada do que era no início. O início me prendeu muito, o fim ganhou um tom mais monótono, mas que precisava ser, pela situação que estava acontecendo também. É uma leitura que eu não esperava que
precisava lê-la, e que bom, né, que esse livro foi lançado, nos faz voltar a Panem, nos faz voltar nesse universo da trilogia de Jogos Vorazes, então foi muito bom, porque Jogos Vorazes eu li, eu gostei muito, né. Em seguida, temos esse maravilhoso aqui, A Casa no Macerolho, foi minha primeira leitura do CJ, foi um recebido também da editora Morro Branco, e que maravilha esse livro, sabe esse livro, aqueles livros de conforto, aquele livro que você indicaria para alguém que quer algo quentinho no coração? É esse maravilhoso aqui, são personagens cativantes, são crianças, né, que são postas ali como um perigo para a humanidade, e temos um personagem que é assistente social que está ali para averiguar onde estão essas crianças, que é uma instituição que deve controlar essas crianças, né? Então ele vai ser um personagem também que vai evoluir muito e vai mudar totalmente a visão de mundo dele depois que ele chega na casa do Macerulho. Incrível. Outra leitura maravilhosa foi simplesmente Piranesi. Susana Clark, que foi um recebido também da Morro Branco. Que livro maravilhoso. É um livro que fala sobre o desconhecido, o personagem que ele está numa casa cheia de salões gigantescos, com labirintos, com muitas estátuas, e ele não sabe por que ele está ali, ele não sabe de onde que ele veio, e a gente vai vendo isso tudo na perspectiva dele, e as respostas são dadas no final das contas, e isso faz o livro ser um livro bem fechadinho, bem filosófico também, bem poético. Amei, uma das melhores leituras assim desse ano. E falando em melhores leituras, esse livro aqui, gente, Na Casa dos Sonhos, da Carmen Miranda Machado, é uma autora estadunidense, se não me engano. É isso mesmo. E aqui ela vai falar sobre relacionamentos tóxicos, considerando uma perspectiva queer, considerando uma perspectiva fora de relacionamentos héteros ali. Então ela traz dados estatísticos também de uma forma muito precisa e muito cuidadosa, enquanto é um livro autobiográfico também. Ela vai falar de um relacionamento que ela teve problemático, tóxico, e como isso implicou na vida dela, e como que foi ao desfecho disso. É um livro que me prendeu muito, é um livro com vários significados e que faz a gente pensar também do que não é comentado, que não é trazido sobre relacionamentos não afetivos, né, e pessoas de mesmo gênero. Então é um livro que vale muito a leitura, é uma perspectiva bem ampla. Eu gosto desses livros que fogem do convencional, né, que se pensa, que se fala de situações que acontecem a todo momento, mas que não são trabalhadas na maioria dos livros cânones, na maioria dos livros famosinhos. Então, ó, vale muito a leitura. Em seguida, tem Circe. Gente, que livro maravilhoso. Foi uma releitura também de uma tragédia, de uma história grega, né? Que é a feiticeira bruxa entre os castigos dos homens e o amor dos homens. A Circe, ela aparece no Odisseu, numa ilha lá. Quem leu conhece bem a personagem dela, que é uma personagem obscura, colocada como uma bruxa, como algo perverso. E a gente vai ver aqui a humanização dela, né? Tudo que envolve a infância dela. A gente está falando de uma ninfa, né? De uma espécie de deusa, a gente está falando de uma entidade aqui, grega, digamos assim. E então, passa-se vários anos, vários séculos, né, dessa formação dela. É um livro muito rico, que traz muitas referências à mitologia mesmo. É um livro que eu gostei demais, gente. Esse livro é maravilhoso, eu marquei ele todo, ó. Incrível, incrível. Temos aqui também esse lindo, foi o primeiro contato com a escrita do Miyakoto, que é As Pequenas Doenças da Eternidade. É um livro de contos, e cada conto aqui é mais dilacerador que o outro, e poético, e que faz a gente pensar também fora da caixinha, porque ele traz aqui com viés bem indigenista, com viés bem voltado às nossas raízes, sabe? O livro é muito focado em repensar o nosso cotidiano, nos fazer pensar do nosso cotidiano comparado aos povos nativos, né? Seja, a gente pode trazer, né, para o Brasil, seja que os indígenas, seja na África, né, os povos ali originários. O autor é moçambicano, se não me engano, né? Isso mesmo. Então, é um livro bem tocante, faz repensar muito também na nossa ordenação atual, sabe? E da nossa ligação com a natureza, com o místico. Maravilhoso. Essa escrita, assim, maravilhosa. Tem contos aqui incríveis. Em seguida, li uma fantasia, né? Mistborn, do Brandon Sanderson. Foi minha primeira leitura desse autor e eu adorei, gente.
É um livro que fala sobre política também, sabe? Um pouquinho assim, Game of Thrones, pensando nesse sentido de comparação. Que fala de um mundo ali dominado pelo mal, pelas trevas, pelo Senhor das Trevas, e sobre esse momento em que pessoas ali diversas se aliam para, né, acabar com esse mal. E as consequências disso. Tem um sistema de magia aqui incrível, um dos melhores sistemas de magia que eu já vi, e muito bem escrito, muito bem escrito. Temos também A Cachorra, gente, é uma autora colombiana, que é a Pilar Quintana. Sabe aquele livro perturbador, incômodo? Não chega a ser um romance grande, olha, é bem curtinho, é quase como uma novela. A gente está falando aqui de relação da protagonista com seu marido. Eles não conseguem ter filhos, eles tentam das mais diversas formas, não conseguem. Até que ela resolve adotar uma cachorra para ter essa maternidade, né, emprestada, para ter alguém ali a se cuidar, de uma forma também terapêutica, né, para ela, lidando com essa questão da impossibilidade, mas começa a virar um tormento a partir do momento que ela adota essa cachorra. A cachorra não entrega a ela o que ela esperava. Isso gera uma maré de situações emaranhadas e que implicam no final aqui, que é bem tocante também. Enquanto isso, vai falando do passado da vida deles, do local que eles moram ali. É bem interessante também para conhecer, né, essa perspectiva de realidade. Temos também aqui o Sul da Fronteira Oeste do Sol, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Esse livro aqui é maravilhoso, do Haruki Murakami, foi a minha primeira leitura dele. E o que dizer, né? A gente tem aqui o Hajime, que é o nosso protagonista, e que ele tem uma relação ali com a Shimamoto. Uma relação que começa como uma amizade, enquanto crianças. Ambos ali são filhos únicos, que, pelo que ele me conta, que não era algo comum na época no Japão. Então eles sofrem bullying também e eles se fortalecem, até que eles perdem contato por causa de situações e depois se reencontram. E acontecem coisas assim inesperadas. Um livro maravilhoso, enquanto ele traz elementos também da cultura ali de sua época, de sua gente, enquanto ele traz os pensamentos dele também. Assim, maravilhoso. E temos aqui agora, queridíssimo Emma, esse livro maravilhoso da Jane Austen. Eu adorei assim, a perspectiva da Emma sobre as coisas. Ela é uma mulher muito resolvida para a época dela e muito acima, à frente da época dela, né? Porque ela pensa para o além, assim, ela pensa para fora daquelas convenções que são impostas ali. Apesar de que ela é muito cômoda também, gosta muito da posição que ela ocupa como mulher rica, privilegiada da alta sociedade, branca e tudo mais. Mas ela consegue, dentro disso, ter opiniões próprias também do que tentam moldá-la, né? Do que tentam implicar para ela, e ela não aceita, ela vive a vida dela, ela tem dinheiro, ela pode, e ela tem uma personalidade, assim, muito cômica. Eu vou deixando por aqui, para não cair aquilo ali tudo, né? Vai que cai. Vou deixando aqui na frente. E outro lindíssimo também é esse Mowgli. É um livro que, com certeza, eu vou querer fazer uma releitura, várias releituras depois. É um livro muito tocante. A gente tem contos aqui que contam a história do Mowgli através de vários momentos da vida dele. Não há uma linearidade, então isso faz o livro ficar muito interessante, muito rico também. Indico demais, gente. É um livro que vai para além ali de uma fábula. Ele consegue, como uma fábula, ele consegue nos atravessar e nos dar também ensinamentos, né? Pensar para fora do que a gente está acostumado também. Maravilhoso, os personagens aqui são incríveis também. A gente está falando de animais, né? Que conversam e que tem ali toda uma ordenação também, uma hierarquia, um código de ética, a lei da selva. Fora que é super lindo essa edição também da Autofágica. E maravilhoso também, Mata Doce. Gente, que livro. Esperava muito desse livro e ele entregou tudo o que eu imaginava. A gente conhece aqui uma personagem que ela se molda, ela, né, se diferencia no decorrer das situações em que ela se encontra. A gente está falando de uma comunidade aqui no interior, naquele interiorzão em que há muita impunidade a quem tem poder, né, a briga de terras e tudo mais. Então essa comunidade também se fortalece. São pessoas pobres. Temos o Mata Doce aqui, que é um lugar, pela descrição, sabe? Que você, nossa, eu queria estar lá.
E as personagens também, ela, nossa protagonista, que é a Maria Tereza, e ela ganha outros vários nomes no decorrer da história também, porque isso diz muito da personalidade que ela está tendo ali no momento, em decorrência das situações que ela vivencia, que são várias e que são problemáticas. É muito tocante esse livro. E ela se fortalece também com as duas mães que ela tem, que é a Tuninha e a Marinha, e dessa relação que elas têm com o local, né, com a natureza. Nossa, é incrível esse livro. E também tem outro livro também, que é aquele que eu não sabia que eu precisava ler, é Por Lugares Devastados, e é uma continuação do Menino do Pijama Listrado, uma leitura que me pegou desde o início, com diálogos maravilhosos. Não consegui soltar esse livro. Tem diálogos aqui muito incômodos também, porque a gente está falando de uma ideologia bem problemática, né? Para quem conhece mais ou menos a história. Mas mostra também uma realidade, né? Mostra também como que as pessoas veem o outro, e dá para a gente trazer para nossa realidade também, pensando em algumas questões políticas e ideológicas que temos por aí e que tomam força nos últimos anos, né? Comparações à parte, mas, né, pesos e medidas ali, mas a gente começa a repensar algumas coisas também. E outro também, gente, esse livro aqui, O Frágil Toque dos Mutilados. Que livro potente, que livro maravilhoso, que livro perturbador que foi para mim, angustiante, mas no sentido positivo. Temos uma protagonista aqui toda quebrada e que ela consegue levar todo mundo que está em volta dela para esse momento dela obscuro, e ela consegue envolver todo mundo. Assim, gente, esse livro é maravilhoso. É do Alex Jones, é um livro que deu muito o que falar na época que foi lançado. É um autor nacional, é de Florianópolis até. Tem outros livros também dele, continuação aqui que eu quero ler. Esse livro aqui foi um dos melhores livros do ano passado. Eu não consegui colocar ele no top 10 porque eu li muita coisa boa no top 10, mas ele merecia estar lá também, tá? Eu só posso dizer isso a vocês. Outro também é a Alice. É um livro que esqueça tudo que você já leu até agora. Se você acha que já leu todo tipo de leitura, você não leu a Alice. Maravilhoso. Passado e presente se confundem. A gente tem uma personagem aqui que perdeu o marido numa situação enquanto havia uma tempestade. Ele nunca mais voltou, porque ele tinha o costume de sair de barco. Então ela vai rememorando ali momentos, enquanto a gente tem a perspectiva dele também, o passado dele sendo trazidos. Temos respostas, e a gente vai começando a pensar sobre as relações, né? Sobre o passado não estar tão no passado assim quanto a gente imagina. Maravilhoso. Outro livro também, que ele faltou pouco para estar no top 10, é esse maravilhoso aqui, Meu Pé de Laranja Lima, que eu ganhei de presente da minha amiga, Amanda. Livro, assim, da vida, livro maravilhoso. Livro que eu chorei horrores, vocês já leram? Quem não leu, indico demais, gente. Foi um dos melhores livros do ano passado. É um livro muito forte, assim. É um livro que fala sobre a miséria no Brasil, né? Na perspectiva de uma criança. Maravilhoso, assim, maravilhoso. E aqui já entra o top 10, né? Que são os melhores. Eu já tenho vídeo sobre eles, então vou passar aqui rapidamente para esse vídeo não ficar mais longo também, que já tá. Então vamos lá. A Casa Holandesa é uma leitura que me prendeu do início ao fim pela narrativa. Envolve crianças, depois temos eles em várias fases da vida deles. A gente está falando de dois irmãos que se viram expulsos da casa pela madrasta, que até então era casada com o pai. Eles têm a mãe também, perderam a mãe logo cedo. A irmã mais velha ainda conhece mais a mãe do que o irmão mais novo, que tem poucas memórias com ela. Ela desaparece, então a história toda é em volta disso, da perda, ao passo que eles tentam também se reerguer e se fortalecem nesse sentido, encontrando força um ao outro. E a Casa Holandesa é a casa onde que eles foram expulsos, mas mesmo assim eles ainda ficam lá na porta, no carro, relembrando a vida. Vários mistérios são trazidos à tona em relação à casa, em relação à relação que o pai dele tinha com a mãe, a relação que o pai dele tinha com eles, a madrasta, tudo que envolve esse tramalhão. Esse livro assim, maravilhoso. O Incidente em Antares, também, do Érico Veríssimo, que foi uma leitura que dá um resumão da história brasileira, apesar de ser uma ficção, em Antares, que é uma cidade fictícia, mas poderia ser qualquer cidade aqui do interior, trazendo competição, conflitos entre famílias poderosas, as pessoas menos favorecidas sofrendo em meio a isso.
Traz elementos também da nossa história quanto Brasil, formação, trazendo nomes, situações de presidentes, políticas, tudo que envolve, né, esse entorno do que é ser Brasil. Maravilhoso, gente. Isso que... Ah, e não esqueci do principal, e tudo isso envolvido é, com um incidente em si. O incidente em si é quando pessoas retomam a vida, né, como mortos-vivos, a partir do momento que começa uma greve e que não querem enterrar mais os corpos dos mortos. Então essas pessoas retomam a vida e vão ali ver, voltando ao local de origem delas, são pessoas diversas, de várias situações ali, e de hierarquia, né, dessa sociedade. Temos uma matriarca de uma família poderosa, temos também sindicalista, jovem estudante, vários assim fatores, várias pessoas que englobam vários fatores ali da vida em sociedade. Quando eles voltam e como que eles são recebidos, assim, é maravilhoso de acompanhar. Temos também Pintacilgo, é uma leitura longa, lenta, com não muitos acontecimentos assim impactantes, mas que me prendeu muito por causa da narrativa envolvente, tudo que concerne o protagonista aqui, que tem um pai um tanto quanto negligente, ele perde a mãe, a vida dele muda a partir disso, ele perde a mãe de uma forma muito brutal, e uma forma que é narrada aqui de uma tremenda qualidade, genialidade, e que isso me prendeu muito em todo o livro, porque aí depois disso eu quero saber o que vai acontecer com ele. Ele acaba conhecendo uma pessoa que ajuda ele, um amigo, né, que ajuda ele a passar por esses momentos também. Esse amigo também tem vários problemas, eles têm vários problemas juntos, vários traumas, então eles se fortalecem em determinado momento até chegar à fase adulta. Essa pintura é a única relação que ele tem com a mãe dele, e essa pintura traz muitos problemas para ele também. E vale muito a pena a leitura. Outra também, A Terra Inteira, o Céu Infinito, que foi um livro assim, gente, que me pegou demais. É um livro muito pesado, mas que traz uma esperança também. A gente conhece aqui a Nao, através do diário dela, a nossa protagonista que vai ler o diário dela, que ela encontra, e ela pensa que a Nao poderia ter sido até uma vítima de um terremoto famoso que teve lá no Japão, e ela fica preocupada e tenta desvendar, descobrir qual é o paradeiro do Nao, como a Nao tá, a partir do momento que a gente vai conhecendo cada vez mais a Nao através do diário dela, que ela passa por várias situações complicadíssimas, enquanto a vida da protagonista aqui também a gente acaba conhecendo. É maravilhoso. Maravilhoso. Temos aqui uma narrativa ímpar, que a gente é ansiosa, eu li nessa versão inglesa aqui. Que narrativa incrível, que personagens muito bem construídos, muito bem articulados. Gente, o Frederick Backman, eu tenho até que ler mais livros dele. Eu tenho ali, eu preciso começar. Tem um Homem Chamado Ove, né? Preciso ler, diz que é maravilhoso também, que narrativa ímpar. Foi um dos melhores livros que eu li, assim, né? No ano. Ele tá aqui no finalzinho. Pela narrativa, pelo envolvimento dos personagens, pela construção dos personagens, como tudo é correlacionado, interligado. Maravilhoso esse livro. Temos também Margaret Atwood com Vogue Grace. Eu amo Margaret Atwood, eu li contos da Aya, li vários livros dela, li livros de conto, tem uma trilogia dela também, Doxy Craig, que eu quero ler. E Vogue Grace foi um livro que me fez apaixonar muito mais ainda pela autora, que ela escreve uma leitura ficção especulativa, né, que ela pensa no e se acontecer determinada situação. Aqui é baseado em fato histórico, né, um fato real, em que, digamos que uma camareira foi acusada de um crime, de ter matado o patrão, né, dela, e a governanta da casa, e é um crime que não havia tido solução até então, mas ela é acusada, e ela vai passar por instituição psiquiátrica, vai falar da instituição psiquiátrica da época. A gente está falando aqui de um momento, século qual? Em 1843, entendeu? Então é uma situação que aconteceu, uma comoção pública, e a gente começa a ver também a visão dela, a perspectiva dela do acontecido, assim, lógico, através da pesquisa da Margaret Atwood, que é uma ficção aqui, né, através desse fato em si. Maravilhoso. Eu preciso assistir a série, inclusive. Temos Tomates Verdes Fritos na Parada do Apito. Gente, que livro! Que livro! Maravilhoso esse livro. Gente, é um livro que me fez ter muitas situações.
muitas vezes eu quis chorar, muitas vezes eu senti impunidade. Ele fala também da questão da mulher na sociedade, porque ele não é uma leitura linear, então a gente tem vários momentos, vários personagens de momentos diferentes. Temos a parada do Apito, que é esse local. Tem um restaurante, né, um café que recebe várias pessoas. É um momento também aqui que a gente tem segregação racial, e lá na parada aceita pessoas independente de raça e tudo mais, e eles recebem uma certa retaliação por isso também. Mas o grande foco aqui é dessa comunhão para com todos. É incrível. E é um livro que vai no passado, tem personagens que estão no futuro, né? Anos depois dos acontecimentos aqui, que estão recontando essa história. Tem uma personagem também, que é a Evelyn, que ela é uma mulher já que percebe que não se encaixa no mundo pela idade, pela tudo que envolve ali, que é a sociedade, e ela é fortalecida nesse transcorrer a partir do momento que ela conhece a história aqui da parada do apito e dessas pessoas, né, que já viveram. É um livro que fala também sobre finitude, fala sobre a passagem do tempo. Gente, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Temos também aqui o Classicão Sonho e a Fúria, que é aquele livro que você tem certa dificuldade para ler, porque é um livro difícil de ler, mas que vale a pena a leitura. Vale a pena. O primeiro capítulo é um capítulo muito difícil de ler, mas a partir disso, passando ele, você consegue passar pelos próximos capítulos e ter respostas. Talvez você precise ler uma ou duas vezes o primeiro capítulo, talvez você não precise, mas é importante ler com atenção, mas vale muito a pena. Fala também aqui de segregação racial, fala de uma decadência de uma família, elementos que envolvem essa família de uma forma assim, muito tocante também, tudo ali nas entrelinhas. Vale muito a pena essa investida. E Toda Rio, aquela leitura que me prendeu desde o início, é uma leitura forte, né? É uma leitura que faz a gente repensar muita coisa, é uma leitura que me fisgou desde o primeiro momento mesmo. Tudo aqui é aproveitado, nada é perdido. A escrita da Carla Madeira é, assim, primorosa. Uma leitura muito ímpar, vale muito. E temos o Siddhartha, que foi uma leitura também, assim, que me comoveu demais. É uma leitura que eu tenho vontade de fazer releitura depois, né? Aquele tipo de leitura de cabeceira, assim. A gente conhece aqui o Siddhartha, que ele cria um personagem, que ele vive no mesmo momento, a época do Siddhartha, que se transforma no Buda. É um personagem que está procurando pela autoiluminação, pela sua essência, pelo significado da vida, então ele traz muitos elementos filosóficos. É magnífico, magnífico. Isso aqui é uma obra de arte. É isso, gente. O vídeo ficou longo, né? Espero que tenham gostado. Peço para você deixar o like, é muito importante. Comenta também desses livros aqui qual chamou sua atenção, qual você leu, qual que você pretende ler, como vai ser as suas leituras esse ano. Esse ano eu coloquei bastante calhamaço, não sei como é que vai ser por aqui, né? Mas eu tô proposto, animado a fazer bastante leituras. Foram leituras maravilhosas, como vocês podem ver. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.